Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo, e esse webinar tem como objetivo apresentar ao grupo de alvenaria estrutural e demais participantes como executar o controle de materiais na obra. Para quem interessar, quiser participar do grupo de alvenaria estrutural, que tem como objetivo promover a integração, a composição de uma rede de contatos com empresas e profissionais, para discutir e propor soluções no desenvolvimento de sistemas construtivos e tecnologias, apresentar melhores práticas, cases de obra, normas, procedimentos, visitas guiadas, tendências, dentre outros. É só durante a apresentação, vai ter lá um contato, vocês entram em contato, nesse contato, para vocês fazerem parte desse grupo, ok? Durante a apresentação, vocês poderão usar o chat para perguntas e sugestões, e terá contatos para quem quiser fazer parte desse grupo também. E estamos abertos às sugestões de temas, combinado? Gostaria de chamar ao nosso convidado de hoje, o Marcos Daniel Frederic dos Santos. Marcos, está por aí? Tudo bem, Eduardo? Beleza, Marcos. O Marcos que é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Maria, desde 96, é pós-graduado, tem pós-graduação e mestrado na área de concentração, materiais de construção, com ênfase em alvenaria estrutural, dissertação defendida em setembro de 98, na Federal de Santa Maria. É pesquisador na área de alvenaria estrutural desde 92, na Universidade de Santa Maria. Consultor da Caixa Econômica Federal para alvenaria estrutural no Rio Grande do Sul. É professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc, no curso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. É professor da Universidade Vale dos Sinos, a Unicinos, em curso de pós-graduação. E é sócio-diretor da MMC Projetos e Consultoria, escritório que é especializado em alvenaria estrutural. Marcos, seja bem-vindo. Estou sabendo que você está sem luz aí, né? Não é essa dificuldade que vai impedir de nós estar aqui, né, Eduardo? É um efeito especial aqui atrás. Primeiro webinar sem luz. Enquanto tiver a bateria aqui do celular e do computador, vamos que vamos. Tá? Obrigado, Eduardo, pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço a tua presença, mas mais uma vez, nosso colega, companheiro aqui já de outros cursos. Uhum. Seja bem-vindo, Marcos. Se está com você o tema, falar sobre executar o controle de materiais na obra, e no final a gente para responder perguntas e conversar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado. Estou aqui nos bastidores. Se precisar de alguma coisa, só... Se eu sumir, é porque terminou totalmente a bateria, tá, Eduardo? Mas vamos lá, vamos. Tá bom, então. Não é com essas dificuldades que nós vamos participar. Então, pessoal, obrigado pelo convite. Eu vou abordar esse assunto com vocês, né? Eu trabalho nessa área aí há mais de 20 anos e nós temos uma empresa de projetos nessa área aí, já fez mais de 400 empreendimentos em alvenaria estrutural. Atuamos aí forte no mercado aqui no Sul e também atuamos voltado à norma de desempenho, tá? Nós temos laboratório, fizemos ensaios acústicos, térmicos, lumínicos, assim por diante. Então, vou conversar com vocês nesse período aí, quando vocês verem se clarear atrás da minha que veio a luz, tá? Então, vamos lá. Então, vamos abordar esse assunto, tá, que a gente tem para conversar. É como executar esse controle, tá, pessoal? Então, passar adiante. O que eu vou abordar aqui? A norma de alvenaria estrutural que está vigente aí, atualmente, tá? Nós temos a NBR 16868, ela é de 2020, então as obras algumas que estão iniciando, estão rodando, já estão nessa nova norma. Ela é muito parecida com a anterior, tá? Tanto a de bloco concreto como cerâmica, agora incorporou os dois. Então, participei da norma, desenvolvimento dessa norma, tá? Nós tivemos 30 reuniões, eu particularmente fui em 20.
quase todos foram em São Paulo, teve no Rio também, a gente teve 2 reuniões aí no Rio de Janeiro, e é onde foi trabalhado e buscado melhorar e também inserido pontos voltados à norma de desempenho dentro da norma, né, que a norma de desempenho hoje é um guarda-chuva para todas as normas do Brasil. Então, a norma também, essa norma aí veio para atualizar esse assunto. Eu vou passar alguns parâmetros de recebimento de materiais em obra, alguns cuidados que a gente tem em relação ao armazenamento, à proteção em si, e o controle tecnológico, o que a gente pode fazer em relação a blocos, argamassas e grout, bem como prisma, tá, pessoal? Então, é o que a gente vai abordar nesses minutos junto aí. O conceito de alvenaria estrutural para nós iniciar, para nós botar o pé no chão aqui dentro do sistema construtivo, tá? É uma estrutura em alvenaria, predominante laminar, né, que é dimensionado por procedimento racional de cálculo, aonde as paredes, né, são posturadas racionalizadas, né, e em que, quando nós calculamos elas têm capacidade de suportar carga além do peso próprio. Tá? Aí entra carga de lajes, revestimentos, acidental, telhado, assim por diante. Então, isso é alvenaria estrutural. Ele é considerado sistema construtivo racionalizado, que é onde a gente usa blocos com vazado modular, né, tem os vazios aquele, tem maior precisão dimensional e resistência à compressão, né, que é um fator preponderante, porque as paredes são estruturais, né? Então, ele exerce um papel muito importante nesse processo. Esses materiais, a gente constrói as paredes e elas têm 2 funções: separar os ambientes e resistir a cargas. Tá? Então, essa é a alvenaria estrutural em uma transparência. Tá? O que a gente tem? Um prédio de alvenaria estrutural, as paredes suportam a carga além do peso próprio. Então, está aqui elas, uma suportando a outra, que tirando os pedacinhos, digamos assim, tirando os pedaços, umas paredes aí para a gente enxergar o prédio, aí um cortezinho. E do lado um prédio aí de 20 pavimentos em alvenaria estrutural. Então, as paredes têm uma função muito importante, nelas o bloco, a argamassa e o grout. Né? Então, os materiais, como qualquer outro sistema construtivo, como o concreto armado, o aço, o concreto, fazem um papel muito importante. Em paredes de concreto também, o aço, o concreto exerce um papel muito importante. Na alvenaria estrutural, o bloco, a argamassa, o grout e a armadura também exerce um papel bastante importante nesse processo. Tá? Então, esse é um modelinho de uma foto de um prédio de alvenaria estrutural e tirando umas paredes para vocês verem que é parede sobre parede. Ok? A norma que rege desde 2020, tá? De agosto de 2020, NBR 16868, ela tem a parte 1, 2 e 3, a parte 4 e 5 está em desenvolvimento ainda, a parte de fogo e para ações sísmicas, tá? A parte 5, esses 2 itens, a fogo e a sísmica, está ainda em andamento a norma, mas a 1, 2, 3 já está rodando aí no mercado, sendo utilizada. Parte 1 aborda projetos, tá? De uma forma geral, parâmetros de projeto, índices, cuidados, cargas, a forma em si, propriamente dito, do cálculo estrutural. Tá? E essa norma 16868, ela veio substituir, pessoal, a 15812 de blocos cerâmicos e a 15961 de blocos de concreto. Então, essas normas não mais são vigentes e hoje existe uma única norma para alvenaria estrutural, bloco, concreto e cerâmico. Então, a parte 1, projetos, parte 2, execução e a parte 3, métodos de ensaio. Nós vamos nos deter nessa conversa aqui mais na parte 2 e 3. Tá bom, pessoal? Entrando, então, no assunto propriamente dito, parte 2, né? Execução e controle de obras, o desafio que o Eduardo me pediu para contribuir e ajudar vocês. Vamos abordar esse assunto agora, a parte 2. Tá? Aonde nós temos os requisitos gerais de controle. Eu vou iniciar lá no item 4 já, tá? Então, onde a gente tem lá os outros itens, 1, 2 e 3, é a parte inicial, os índices ali, conceitos, né? E vamos nos requisitos gerais de controle, que eu acho importante deixar registrado aqui, acredito que essa apresentação vai ser disponibilizada a vocês, tá? Aonde nós temos alguns itens, tá? Que eu participei, a gente nomeou esses 5 itens aí. Por exemplo, primeiro item que a gente tem que ter requisitos de controle dentro do nosso planejamento, tá? É que a norma deve ter projetos, a obra deve ter projetos que sejam devidamente compatibilizados, tá? E integrando todas as disciplinas, tá? Instalações, elétrico, hidráulico, PPCI, ar-condicionado, isso é obrigação no projeto de alvenaria estrutural. Os responsáveis pela execução e pela informação correndo dentro do canteiro, tá?
Quem vai cuidar da resolução das não conformidades, se elas forem verificadas, né? Quem é responsável dentro do programa de qualidade? Você sabe que muitas das empresas que buscam financiamento tem apoio externo, né? Ou tem programas de qualidade como o ISO, ou PBQPH, tem esse gestor, que é muito importante, tá? Quem controla o todo. Forma de registro, como você vai ser arquivado essas informações, e procedimentos específicos, tá? O item E chama atenção, procedimentos específicos de controle dos materiais e componentes, tá? Processo de execução da alvenaria estrutural e também da sua aceitação, tanto a alvenaria como os materiais que estão envolvidos no conjunto, tá? Isso é bastante importante. Então, vamos lá. Procedimentos que a gente tem e estão citados na norma, tá? E nós somos eles claros. Então, nós temos uma alvenaria, como lá direito, uma alvenaria bonita, bem executada, com materiais de qualidade. A gente precisa ter, pessoal, caracterizado ali, nós temos nossas especificações de materiais adequados, está na seção 5 da norma, tá? Nós temos controle do recebimento e armazenamento, nós vamos falar do item 6 da norma agora também. Esse controle da produção da argamassa e do grout, principalmente produtos dosados em obra. O bloco não, o bloco é produzido externo, e a gente só utiliza ele na obra, ele não é produzido na própria obra, porém argamassa e grout são produzidos na obra. Então a gente precisa ter um controle de produção e aceitação, tá? E dentro desses componentes da alvenaria propriamente dos seus materiais, que é o prisma. Tá? O prisma é o componente da alvenaria, mais à frente eu falo mais detalhado para vocês, ele é composto de bloco e argamassa, tá? Então ele forma um conjunto, um componente, e dentro pode ou não ter grout. Aí depende, digamos, o tipo de obra que a gente está falando, em função de altura, em função de algumas características dele. Tá? Dentro do controle sistemático, tá? A norma aborda o item 821, que é de blocos, o item 822, tá? Que é argamassa e grout, e o item 823, que é prismas. Tá? E aonde se aplica cada um desses. Então a gente vai falar, eu vou me deter muito nesses itens aí, tá? Que vai ser o foco maior da nossa apresentação. E também, tá, vou comentar com vocês e vou dar uns exemplos de projetos nossos, obras nossas, tá, com controle que a gente especifica conforme a norma brasileira, que é a obrigação do calculista, do projetista, fazer essa especificação. Tá bom? A parte B eu não vou falar, que é controle, podemos um dia falar sobre isso, fiz uma participação com a Glécia, colega do Eduardo, em outra situação, na parte de execução, controle de execução, os procedimentos, recebimento, mas hoje vamos falar dos materiais aqui. Tá? Então, vamos focar nos materiais. Blocos e tijolos. Por que a norma cita tijolo? Porque nessa norma, na norma 16868, tá? Ela engloba bloco cerâmico, tijolo maciço e bloco de concreto. Ela é a norma de execução da alvenaria que pode ser executada com esses materiais. Então, falando aí na norma de bloco de concreto, tá? NBR 6136, ela se aplica para esse tipo de elemento. Tá? Argamassas, a norma 137279, que é a norma que rege argamassas do Brasil, onde especifica ali resistência, faixa de resistência, área incorporada, consistência, vários outros itens, como densidade, estado fresco, endurecido. É uma norma que caracteriza a argamassa de uma forma geral. Tá? Como também o grout, tá? Na norma que nós usamos, o grout é 5739, é a mesma norma de concreto, a moldagem do CP segue a mesma diretriz. Então, aqui está especificado as normas dos materiais, tá? Dos materiais que compõem o nosso sistema, bloco, massa e grout. Então, deixei registrado para vocês terem na mão aqui o que são esses, digamos assim, materiais. Tá? Então, é importante nós termos, pessoal, blocos, né, nas nossas famílias de blocos de concreto adequados, né, nós temos eles com qualidade, de preferência com selo de qualidade, com um órgão que consegue certificador deles, né, ou PSQ, ou um órgão certificador externo, para nós termos materiais base, que é o bloco. O bloco ele representa 85% a 90% da área de uma parede. Tá? Então, ela exerce um papel, o bloco exerce um papel muito importante. Não que a argamassa não seja tão importante quanto, mas o bloco ele tem uma área muito grande do conjunto. Então, a responsabilidade dele é grande nesse processo. Tá? Quando nós vamos receber esses materiais? Então, a gente tem que ter os procedimentos, toda a consultora procura ter. Tá? Em relação aos blocos, a norma que a gente tem ela para nos guiar é 6136, tá? De blocos de concreto. No armazenar os blocos, nós temos que ter cuidado o quê? Sobre pallet, tá, pessoal? Não contato direto com o solo. Períodos de muita chuva ou umidade, de preferência cobrir esses blocos.
para evitar que eles estejam saturados no seu assentamento. Outra coisa importante, aqui eu estou falando de recebimento e armazenamento já, tá? Outra coisa importante desse bloco, pessoal, se vocês tiverem diferenças de resistências, tá? Blocos aí, vamos dizer que esteja 3, 4 torres em andamento, torres de 8, 10, 12 andares. Tem blocos, às vezes, chegando em 4 MPa, 6, 9, 12, 15. Na chegada na obra, tem uma identificação, quase sempre a gente faz com spray, tá? Identifica os pallets para se visualizar a distância, né? Com a resistência que consta na nota e que consta naquele, vamos chamar pallet, né? Para ser facilmente visualizado. Então, cuidem com armazenamento em relação às resistências, para não misturar bloco. Tá? Isso é bem importante, principalmente a obra numa escala maior, tá? Um maior número de torres com variação de resistência. Quanto ao, se todos têm a mesma resistência, a lote, se um lote um pouco mais idade ou menos idade, não há problema em relação a isso. O bloco pode ter 30, 60, 90, 120 dias para o seu uso, desde que não tenha resíduo ao redor dele. Porém, resistências não podem ser misturadas. Tá? Então, isso vale para todas as peças especiais, que é o bloco 54, o bloco 34, tem que ter o local de armazenamento. Tá, pessoal? Muito importante a gente começar com uma obra organizada, planejada. Isso parece tão base, mas se isso não for pensado desde o início, dá um transtorno, né, na chegada do material, na desorganização, até no desperdício. Então, lembrem, tá, pessoal? Cuidem se você tiver um empreendimento em grande escala, chegada de diferentes resistências. Eu visitei um empreendimento em São Paulo, 56 torres, prédios de 12 e 18 andares. Era grande o empreendimento. Na chegada, na entrada no portão, né, quando chegava o material, várias torres em construção, várias, tá? Não tenho o número aqui preciso, 10, 12, 15 torres, não sei nem vou chutar quantas torres, tinha muitas torres em execução. Tinha um senhor lá que recebia, olhava a nota fiscal, tinha um kit de spray, onde spray com cor, amarelo, vermelho, verde, preto, e ele olhava conforme a cor, significava a resistência do parâmetro que eles tinham. Então, ele chegava, mandava o caminhão baixar as laterais, nas cancelas, ele pegava o spray, escrevia em grande, um número grande assim, e aquele lá tinha o planejamento do dia, para onde ia, para a torria, então tu visualizava aqueles blocos todos com aquela característica naquela região. Muito bom, tá, pessoal? Facilitava o controle. Eu que cheguei sem conhecer o canteiro como um todo, eu enxergava as coisas organizadas, as cores, e até no andar, depois sendo feito, tu enxergava pedacinhos daquela tinta ainda marcada nos blocos. Isso ajuda muito na organização. Tá? Argamassa e o grout, estava a falar deles de uma forma geral. A argamassa pode ser produzida no canteiro ou vocês adquirirem ela pronta, industrializada. Tá? Então, se vocês produzirem no canteiro, sem problema nenhum, a norma brasileira permite, pode ser feito. Tá? Cuide do armazenamento do cimento, se usar a cal, o aditivo, da areia em baias, né? Se você usar argamassa industrializada em saco, que vem ela pronta, digamos assim, cuide do armazenamento, não dá mais que 10 a 15 sacos, dependendo do tipo e o peso dos sacos, não contato direto, os lotes ser utilizados, lotes mais antigos primeiro do que os últimos que chegam. Quando a argamassa é em granel, cuidem muito, pessoal, a diferença de resistência, nós temos obras aqui, que tem várias torres, tá? E a argamassa muda a resistência conforme o subir da torre. Então, pessoal, cuidado, tá? Quando usa granel, que é silos, nós precisamos ter mais de um silos, né? Porque vai ter mais de uma resistência no próprio canteiro. Então, esse cuidado a gente tem também para não ocorrer a mistura de diferentes resistências de argamassa, como é do bloco. E o grout também, produzindo no canteiro, cuida do armazenamento, tal, agregados, o aglomerante, o cimento, ou que venha das concreteiras, tá? Se usa principalmente prédios mais altos, o grout vem já pronto, né? Vamos chamar o termo industrializado, e a gente só utiliza ele direto, com bomba ou aplicação manual. E cuidar o tempo ali de mistura e utilização, isso não tem muito segredo, tá? Vocês estão acostumados, o dia a dia é um concreto, tá? Passando à frente, a norma que rege os blocos, a 6136, tá válida aí, 2014. Então, aqui classifica os blocos, nós temos 3 principais classes. Classe A, que são blocos de 8 MPa para cima, o classe B é de 4 até 8, e o classe C acima de 3. Tá? Então, são os 3 tipos de bloco. O A e B são estruturais, o C pode ser estrutural ou não, sendo que a diferença do A para o B é resistência, e o A, por exemplo, pode ser usado abaixo do nível do solo, contato com o solo. Tá? Então, lugares que tem subsolo, aterro, ou mesmo sendo feita a impermeabilização, pode ter contato com o solo, é obrigatório o uso de blocos classe A. Tá? Então, aqui está a especificação, a absorção da água, esse controle de produto. Tá?
Aqui são os principais ensaios, sendo que na obra o ensaio necessário e cobrado é o resistência à compressão. Esse é o que premissas que tem na obra, os demais são ensaios de referência, muitas vezes vindo do próprio fabricante. Se a obra tiver uma dúvida, alguma coisa assim, executa. Retração, por exemplo, é um ensaio feito muito raro de ser feito. Blocos que depois dos 7 dias de cura, a retração praticamente é quase nenhuma. Então, se o bloco vem curado, esse ensaio não tem problema. Dimensão, se está de acordo nos 3 milímetros, que é a tolerância que a gente tem em relação à medida principal, ok. Verificação na obra, está dentro do acordo. Não é necessário obrigatoriedade de vocês fazerem esse ensaio em laboratório, pode ser uma verificação e inspeção no local. Mas resistência à compressão é necessário fazer externo. Falando em resistência à compressão, a gente, nesse trabalho, vamos para o item 8 já, que é já dos ensaios propriamente dito, tá? A gente é recomendado, tá, pessoal, antes de começar o empreendimento propriamente dito, ser feita a caracterização. O que é a caracterização prévia dos materiais? É vocês que vão começar o empreendimento saber se o fornecedor de bloco, o bloco é bom, se o fornecedor de argamassa, a argamassa é boa, se o prisma vai dar resistência prevista pelo projetista. Então, o ensaio de caracterização, a norma obriga, precisa ser feito para vocês terem certeza da resistência que tem ali. Tá? Caso vocês usem argamassa com ar incorporado, com aditivo para incorporador de ar, é necessário fazer também um ensaio, tá, de tração na fricção, não só de compressão. Nós colocamos esse item na norma, porque tem algumas argamassas com bastante ar incorporado, pessoal, que influi, tá, nesse módulo, nessa deformação. Tá? Isso, às vezes, cai a resistência, e isso não é bom. Tá? Não só compressão, mas como flexão. Caso não tenha incorporador de ar, esse ensaio ele é dispensado. Tá? Então, essa é a caracterização no caso do sentido da argamassa. Tá? Então, funciona tranquilo, tá? A gente precisa fazer isso aí antes de iniciar a obra. Mas eu já fiz uma obra, eu estou repetindo, uma obra muito parecida e faz menos de um ano. Vocês podem usar da norma anterior, a obra anterior para isso aí. Se é o mesmo fornecedor, mesmos produtos, não há necessidade de fazer uma nova caracterização. Pode usar os resultados da obra anterior, sem problema nenhum. Tá? O que consta de ensaios? Quais ensaios que são feitos? Por exemplo, prisma. Tá? Prisma são 6 prismas, tá? É o lote mínimo que vocês têm que fazer, são 6 prismas, está na norma brasileira. Por quê? Para poder calcular a resistência característica do prisma, se chama FPK, resistência característica do prisma, a gente precisa ter no mínimo 6 amostras. Tá? Esse é o mínimo para que a gente consiga, digamos assim, ter um parâmetro estatístico. Tá? Pequena parede não há necessidade, tijolos e blocos cerâmicos para outro tipo de obra. Blocos de concreto, vocês precisam ensaiar 6 blocos a compressão. Argamassa, 6 CPs. Tá, aos 28 dias. E grout também 6 CPs aos 28 dias. Tá? Parâmetro sempre 28 dias. Prisma. O bloco, chegando na obra, ou você recebendo, no momento que ele te fornece, ele está pronto para o ensaio. Não precisa esperar 28 dias. Argamassa e grout, sim, tá. E o prisma também, sim. Ok? Esse é o que está na norma, a previsão de lotes, antes de vocês iniciar a obra, que a gente chama caracterização. Isso aqui não é burocracia, pessoal, para preencher tabelinha, é para vocês saberem se os materiais que vocês selecionaram estão ok. Porque depois que tu começou a obra, o andar já está pronto até vir o resultado, né? E se você já tem obra que você já executaram com esses materiais, tu já tem ali o aval para ser feliz, tá? Já tem os dados ali, tá? Então, esses ensaios aqui estão, a forma de executar de prisma, bloco, massa, estão lá na norma NBR 16868, parte 3, mesmo que era referendo às normas, as demais normas, mas lá está como se fazer esse ensaio. E aqui fala dos 360 dias, ó. Então, esse é o período que tu pode utilizar de outra obra, e isso aí pode ser feito, isso facilita consultoras que têm uma sequência de execução uma obra, depois outra, para não ficar toda a obra. Se tem num período menor de um ano, a norma antiga era 180 dias. A gente deu um prazo um pouco maior nessa nova norma aqui. Tá? Então, esse controle dos materiais, algumas condições que é bom vocês saberem, tá? E precisa que sejam ditas aqui, tá? Ó, em relação ao controle de blocos, tijolos, tá? Pode ser dispensado que vocês façam esse ensaio na obra, por incrível que pareça, tá? Desde que vocês façam de prisma. Quando é que a gente pode dispensar o se fazer esse ensaio? Quando o fornecedor, tá? Ele tem uma certificação, uma auditoria externa, uma certificação, um PSQ, por exemplo, um controle de qualidade, em que é feito de um órgão externo e que faça o controle dos materiais dele. Tá? Então, aí se ele pode te mandar o ensaio dele, né, que não é ele rompendo na prensa dele, dentro do laboratório dele, dentro da fábrica, não. Algo externo que vai lá, o Senai, um órgão aí, outro, uma universidade, um instituto, que ele faça esse controle.
Aí ele tem um certificado de confiança, né, porque tem problema de qualidade, e nós vamos monitorar no Prisma, tá? Se der qualquer problema, depois no final eu vou mostrar para vocês ali, prova contra prova ali, que a gente guarda os materiais para se qualquer puder problema no Prisma, a gente tem como rastrear para saber se algum dos componentes está dando problema. Se o bloco tem resistência menor ou igual até 14 MPa, tá, vocês estão dispensados de fazer o ensaio, que pode ser usado do fornecedor, desde que ele tenha certificação, e vocês fazem o ensaio de prisma, tá? Em todos os pavimentos aqui, ó, faz o ensaio de prisma. Então, é obrigado a fazer prisma, não precisa fazer bloco. E se a argamassa do fornecedor também tem esse tipo de controle, não precisa fazer ensaio de argamassa também, desde que seja industrializado. Tá? Então, isso a gente deixou na norma, isso registrado, para ajudar, não só em custo, reduzir custo, mas uma linha de produção. Né? Dentro do que a gente tem desses blocos e tijolos, assim, resistências características que a gente pode ter, que a gente precisa para fazer o ensaio. Tá? Quando é que classifica um lote, tá? E o que é necessário, pelo menos, ser feito o teste? Por exemplo, se o prédio tem, pessoal, de TR até 4 pavimentos, e uma área até 1.800 metros quadrados, tá? Isso define um lote. Tá? Então, vamos pegar lá. Prédio H simples, apartamento, 60 metros quadrados aí, 4 apartamentos, tem 240, vamos botar 60 de área de uso comum, para dar 300. Tá? 4 andares tem 1.200 metros quadrados. Tu pode fazer lote, ensaio do térreo, né? Se todos os outros sejam o mesmo lote de bloco produzido, vocês não precisam mais fazer ensaio de bloco, por exemplo. Se o teu fornecedor não é certificado, se for certificado, não precisa nem fazer de bloco. Então, isso aí te dá uma amostra maior, principalmente para prédios pequenos. Agora, se o prédio tem de 5 até 9 andares, essa amostra é a cada 1.200 metros quadrados. Então, tu diminui um pouco a tua área, talvez o prédio vai ter que fazer 2 vezes esse ensaio. Caso o prédio tenha 10 andares para mais, tá? A cada 600 metros quadrados de área, tem que se fazer ensaio de bloco. Tá? Essa é a regra para fazer ensaio de bloco. Então, está aqui posto. É bem fácil de identificar, é visível, tá? Vê a área do teu prédio. Se o teu fornecedor não tem certificação, tu tem que fazer. E eu vou fazer prédio pequeno ou baixo, eu faço o ensaio no início, mas se eu tiver mudança de lote nesse período, chegou um lote novo, eu tenho que fazer de novo o ensaio, isso aí não é certificado. Tá? Quando uma empresa, teu fornecedor é grande, ele produz para muita gente, não vai ter o mesmo lote, óbvio, né? Então, aí tu vai ter que... Tem no lote a identificação na tarjinha, quando tu recebe ali, tem lote, data de produção. Quase sempre a identificação do lote é a data de produção. Quase sempre. Tá? Não estou dizendo que é obrigado a ser, mas quase sempre é. Tá? Aceitação, se está de acordo, se atinge o especificado, o lote está aceito. Tá? Argamassa e grout funciona assim. Ó. Área construída em planta, 6 CPs, tá? Até 600 metros quadrados, ou 2 pavimentos, tá? Se usar bloco até 6 MPa, cada 2 andares. Construção acima de 6, tu tem que fazer a todo pavimento. Ou se a argamassa produzida na obra, a cada 2 semanas de produção, tu tem que fazer o controle dos 6 CPs de argamassa. Agora, se produzir mais áreas, produzir 1.200 metros, vai ter que fazer 12 CPs. Esse Cordeprol pode ser moldado em laboratório ou em obra. Se a argamassa é industrializada, quase sempre molda direto em laboratório. Tá? E para te usar isso aí sempre custando a mesma procedência, mesmo fornecedor. Quando tu tiver mudança de fornecedor, cada vez que muda, tem que fazer um ensaio. Tá? Então, esse controle da produção... Desculpa, eu ganhei a mesma transparência. Então, as amostras aqui, a definição das amostras aí que a gente tem são 6 exemplares, tá? Que a gente considera para a gente fazer essa moldagem aí. E os cores de prova devem ter uma resistência parecida, tá? Ali próxima, não mais que 20% de resultados. E a norma que preconiza isso é 3/279. Tá? E argamassa. Aqui está os resultados, uma fotinha só para mostrar para vocês mais ou menos, tá? Um cor de prova de argamassa sendo fletido, está aqui um detalhezinho mais próximo, tá? Isso é flexão, a gente faz só esse ensaio quando... esse é ensaio mais do fabricante, só quando a gente usa incorporador de ar, senão a gente costuma não fazer esse ensaio. Esse é compressão, o corpo de prova 4x4, ele rompe aquele na flexão e pega a amostrinha e rompe na compressão 4x4. Tá? Esse é o ensaio de argamassa. O grout, tá, pessoal, ele segue a mesma linha do concreto, 5739, 2 camadas 12 golpes, cor de prova 10x20, mínimo 6 CP por pavimento. Tá? Isso é normal, tranquilo, tá? E se produz na obra, no máximo a cada 2 semanas tem que estar mudando CP. Se tu mudar fornecedor de alguns materiais, tem que mudar CP de novo. Aqui é ensaio de prisma, entrando agora no prisma, que é um bloco sobre outro com argamassa. Tá? Esse ensaio está na NBR 16868, parte 3.
Então, está lá o ensaio propriamente dito, tá? Então, é um bloco sobre o outro com argamassa. O mínimo de corte de prova são 6 CPs, tá? 6 corte de prova quer dizer 12 blocos com junta de argamassa preenchida. O lote, para se fazer prisma a cada 600 metros quadrados de área, de planta, tá? Então, esse é o princípio que a gente fazia ensaio de prisma. Então, ou a cada mudança de resistência ou classe, tá? Se eu tenho fornecedor de blocos ou materiais, ele tem os ensaios, eu posso usar os ensaios deles, fazer meu prisma, ou se eu posso fazer o jogo aí, conforme eu queira estar utilizando esse processo aí, tá? Então, essa é a característica que a gente tem, tá? Ou a cada 2 pavimentos, ó, quando o bloco for controlado na obra, tá? Um pavimento quando o bloco é dispensado aquele controle. Se eu controlo na obra o bloco, eu posso fazer prisma a cada 2 andares. Se não, eu faço naquela situação ali de controle do pavimento, tá? A amostragem aqui está dita, a gente já comentou, a aceitação se atinge o que o projeto prevê, tá? Caso não passe, tá? A norma tem lá a especificação, usar a contraprova, caso a contraprova não passe, fazer retirada do corpo de prova, tem a norma, agora está prevista, né, a parte 3, como retirar o corpo de prova, para fazer um prisma de um pedaço tirado da parede para romper lá. Tá, pessoal? Então, a gente tem como fazer também ensaio de prisma na amostra retirada da parede. Quase uma biópsia, assim, sabe? Então, a norma agora contempla, a gente baseou numa norma australiana, como retirar a amostra, como fazer o corte. Na norma está bem detalhadinho isso. Aqui é ensaio de prisma, ou moldado no laboratório, ou moldado em obra. Aí é questão de decisão de logística. Eu confesso para vocês, prefiro moldar no laboratório. Tem menos vibração, menos movimentação. Caso seja moldado em obra, tem um procedimento inteiro de colocar madeira em cima, embaixo, fazer a pressão com arame, 2, um de cada lado, para esse corpo ficar condicionado, cuidar no transporte, não mexer eles antes dos 7 dias. Se ele for grauteado, esperar no mínimo 16 horas para realizar o grauteamento, depois do assentamento. Tá? Em laboratório, ele é mais fácil de ser moldado. Porém, se a argamassa é produzida no canteiro, tá? E o prisma grauteado a gente sempre recomenda que faça no canteiro. Por quê? Porque o transporte dele é bem mais fácil, né? Ele é um produto preenchido, maciço, né? Então ele facilita bastante o transporte. Agora, o prisma oco, ele é mais vulnerável ao transporte e a variações que possam acontecer na movimentação. Uma condição que a gente tem, tá, pessoal? Se a obra pode ser preenchimento total de argamassa ou só longitudinal, que é aquela da esquerda longitudinal, da direita é total. Porém, os prismas, pessoal, sempre são preenchidos total. A moldagem dos prismas é total. Ah, mas na obra ela é transversal. Aí tem um fator de conversão, tá, que dá esse coeficiente aí. Tá? Para vocês terem ideia, o prisma preenchimento longitudinal representa mais ou menos 70% da resistência do preenchimento total. Então, se na realidade o ensaio deu 10 e eu precisava 6 e eu preencho ele longitudinal, teoricamente ele seria 7. Então, 6 está ok. Se deu 10, representa só longitudinal 6. Pode-se fazer ele com preenchimento longitudinal para ter o número direto? Pode. Mas, porém, cuidado, tá? Cuide isso, tem preenchimento total longitudinal, a norma recomenda que os prismas sejam total. E para te transportar ele com preenchimento só longitudinal, pessoal, é muito difícil. Muito mais difícil. Então, isso aqui é muito difícil, tem que cuidar mais, tá? Então, recomenda-se o preenchimento total. E se vocês na obra usar só longitudinal, usa o coeficiente para melhorar. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? O Eduardo me pediu, Marcos, eu preciso que tu dê uns exemplos para o pessoal, o que é, da onde vem, como é que é feito esse controle em relação a obras. Essas obras aqui, vou passar para vocês, são nossas, tá? Estão em andamento, inclusive, são feitas em alvenaria estrutural, prédios baixos. Esse aqui, no caso, são 4 pavimentos, são 12 torres, eu acho que é 10 ou 12 torres, Santa Maria, Residencial Santa Maria. Então, a gente faz, nós projetistas, quem é responsável por especificar os ensaios? São os projetistas. Eles que determinam o que tem que ser feito, quanto tem que ser feito e como tem que ser sido feito. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. Vocês vão ao médico. Quem dá a receita e determina o remédio que vocês vão ter que tomar, o espaçamento, horas entre dosagens, é o médico. Não é vocês que decidem, mesmo que alguns tomam remédio por conta e decidam por conta, mas vão para rezar a cartilha como deve ser feito, com base numa norma brasileira que está aí. É o projetista, ele é responsável. Então, o projetista deve, é obrigação dele, não é favor, mandar para vocês. Tem que fazer ensaio de bloco de tanto em tanto, ensaio de argamassa de tanto em tanto, ensaio de grau de tanto em tanto, prisma de tanto em tanto. Aí, o que as obras fazem? Estou dando depoimento meu pessoal. E eu cobro desses que eu visito as obras, eu sou contratado como consultor, na maioria, para executar a obra. Eu fiscalizo eles, visualizo eles, todo mês eu vou, tá?
tem 40 obras rodando, todo mês, hoje eu fui em 3, hoje de manhã. Então, assim, eles botam no container, tá? Eu chamo de container, no escritório, na obra, um pedaço, eu vou mostrar fotos que eu dei print, tá? Fiz questão de dar print, não peguei a tabela e colei, eu peguei print e botei aqui para mostrar de onde eu tirei, do nosso manual, na parte, a gente entrega o memorial de cálculo, e ali tem a especificação dos ensaios. Tá? Então, o que tem que ser feito, de quando e quando tem que ser feito. Então, aqui tem, por exemplo, esses 4 pavimentos, aqui está especificado a resistência do bloco e da argamassa. Tá? O nosso preenchimento é longitudinal, não precisa ser total. Tá? Esse prédio aqui em função da resistência e tal, então eu tenho um coeficientezinho para cuidar lá quando dá o ensaio. E está aqui a especificação, 4 MPa os blocos, a argamassa também D4, o prédio não é muito alto, né? Tirei isso aqui do manual, item 3.3.1, mostra necessário, referência, características, que eu tinha um print no nosso manual que entregamos, tá? O que a gente tem de ensaios? Aqui os ensaios, os resultados previstos, tá? FPK, que é a resistência característica do prisma, tá? 3.5 no TR, 2.5, 1.5, 0.7, no ático 0.7. Está aqui o que eu tenho especificado. Tá? Isso aqui é na área bruta. Então, é outra tabelinha que a gente manda, tá? Manda para eles. Daí o manual continua correndo, o memorial nosso vai correndo, como cuidar de recebimento, armazenamento, impermeabilização, a primeira fiada, elevação, vergas, contravergas, cintas, tem vários itens do manual. Aí, chegando mais para frente no manual, aqui vem os ensaios. Tá? No TR, se fazer um ensaio de 6 blocos, argamassa 3, que vira 6, porque quando rompe ela no meio, vira, tu quebra o corpinho de prova, vira 6, tá? Grout 6 CPs, prisma oco 6 e prisma grauteado 6. Na hora que nós rompemos isso aqui, dependendo do resultado que der, porque a gente avisa lá, tem um asterisco lá embaixo, não há necessidade de fazer mais ensaio nos outros pavimentos. Por quê? Porque na norma diz, se nós atingirmos a resistência, tá? E acima do dobro do que precisa, não há necessidade de fazer ensaio de prisma, tá? Só dos materiais, tá? Então, o que acontece? Se vem aqui, ó, nós tivermos os resultados a partir do 2º, 3º, 4º andar, mais que o dobro do que precisa, a gente não há necessidade de fazer. Daí tem um asterisco lá que diz, se der mais que tanto, não há necessidade de fazer, senão tem que fazer, tá? Então, essa é uma deixa que a gente tem para quê? Caso de baixos resultados, continue, baixo não, que dê muito próximo do que tem que ser, faz do andar de cima também, e vai fazendo. Tá? Não faz aqui, nesse caso, esse fornecedor, eles usam argamassa industrializada numa empresa que tem PSQ e também usa o bloco numa empresa que tem selo. Então, a gente não faz o controle dos materiais aqui, né? E o prisma vai dar o dobro, aí não há necessidade, né? Uma resistência superior ao que precisa, não há necessidade desse controle direto. Isso aqui é uma tabelinha que a gente indica quantos materiais eles têm que guardar, 36 blocos no TR, tá? Eles precisam de prova e contra-prova 36. Por que 36? São 12 para fazer prisma oco, 12 para fazer prisma grauteado, tá? E mais 6 para fazer um ensaio de resistência de bloco. E a gente deixa 6 reservadinho, a mais quebra, bate, quando vai para o laboratório, alguma coisa acontece. E a contraprova fica lá dentro na obra, tá? Ou, às vezes, se manda prova e contraprova para o laboratório. Essa tabelinha também eles grudam, colocam assim no container. Prédios baixos, que nem esse aqui, é bem fácil isso, tá, pessoal? É muito simples, bem tranquilo. O controle de prédios de 4 pavimentos, ele é um controle bem fácil de ser feito e facilita, faz por torre, naquele momento. Quando o prédio começa a ser maior, exige um controle um pouquinho maior. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o outro controle. Tá? Por exemplo, quando eu vou pegar um prédio nessa magnitude aqui, ó, tá? Esse prédio aqui é mais alto, tá? Dá para ver pela visualização. Na verdade, tem 20 andares, mas tem andares, aqui tem 4,5, digamos assim. Tá? Tem de concreto armado embaixo, tem 3 de garagem UTR e os 16 de alvenaria estrutural, mais uma cobertura. Então, esse empreendimento, essa foto aqui, acho que faz um mês e pouco que eu tirei. Não faz mais, foi setembro, foi perto do feriado, 17 de setembro. Então, esse aqui já faz mais de um mês, faz 2 meses. Está sendo feito rebocado, revestido esse prédio. Então, aqui é feito controle, ensaio de prisma oco e grauteado, porque é um prédio alto. O grauteado é obrigatório. Falar nisso, o prisma grauteado é aquele que os furos são preenchidos com grout, tá? A execução desse ensaio, pessoal, é obrigatório, definido pelo calculista, principalmente para alvenaria estrutural armada. Tá? Prédios onde a ação do vento é significante e esses esforços aí, digamos assim, causam tração, né? O prédio causa tração, e o grout ele exerce um papel muito importante
envolver a armadura. Tá? Então, e absorver o esforço do vento. Então, para isso, assim, pessoal, alerta bastante, cuide muito, calculista, quando ele prevê prisma grauteado. Quando tem grauteado, o número de oco e grauteado é o mesmo, tá? São 6 ocos e 6 grauteados, e prova e contraprova. Daí aumenta o número de materiais de prova e contraprova. Tá? Mas nós estamos falando em prédios altos, tá? Não estamos falando em prédios que nem esse aqui, 16 andares, tá? Que é uma boa altura de alvenaria estral. Então, vamos lá, o que é um prédio com maior altura, tá? Aqui está a especificação, nós estamos falando de blocos de 20 MPa, tá? Argamassa também de 20. Então, eu tenho um preenchimento total aqui, os primeiros andares aqui, bastante grande, né? Esse preenchimento é necessário. E depois os outros é preenchimento longitudinal. A partir do 8º aqui é longitudinal. Até o ático, lá, o 17º, digamos assim, tá? Então, esse é um prédio, de certa forma, grande. Tá? Ele tem, eu chamo meio aqui, é concreto armado, tá? É o térreo, porque ele é metade alvenaria estral, metade concreto armado. Eu falo meio, tá? Porque a parte da frente são de festas, tem um hall de entrada, tem um ambiente bem legal ali. Aquela parte inicial do prédio ali, ele é concreto armado. Do meio da dilatação para trás, ele é alvenaria estral, é andar, é apartamento, tá? Então, no térreo, ele tem metade apartamento e metade uso comum, tá? Compartilhado. Então, esse empreendimento aqui, ó, aqui está a especificação de prisma oco e grauteado. Então, eu tenho ele posto aqui, tá dado aqui o que nós queremos, tá? De resultados, né? Eu tenho que chegar nesses números aqui, chegaram todos, tá, pessoal? Vou ser bem verdadeiro com vocês, tá? Uma vez não passou, tá? O prisma grauteado não passou. Nos surpreendeu, inclusive, tá? Vinha dando bem, uma batida legal, vinha dando bem. E teve um período, não sei se foi o terceiro, quarto, quinto, teve lá no período lá, eu sei que é depois dos 2 primeiros, tinha certeza disso, tá? Foi no 18, isso, quando saiu dos 2 primeiros, entrou do 18, quando mudou de 20 para 18 MPa, o grout, né, também, ele reduziu a resistência, e saiu de 40 para 35, deu uma mudada ali, não deu legal o prisma grauteado. A gente ficou surpreso, inclusive, com aquele resultado, e a concreteira disse que o resultado desse tinha dado legal. O grout deu bom, o prisma oco deu bom, tá? Mas o prisma grauteado deu baixo. Aí a gente não tinha como fazer contraprova, né? Porque, né? E tirar a extração também era complicado. Aí o que a gente fez? A gente moldou de novo com materiais lá que a gente conseguiu. O bloco ainda tinha o D18, mas não tinha mais o grout, né? Nem argamassa, mesmo lote. E o resultado deu muito bom. E nós fizemos daí, para complementar e fechar o programa de qualidade, a gente fez mais uma verificação, que foi a escolometria lá no local. Tá? Como a gente não tinha fotos de quando os prismas foram mandados para o laboratório, depois daquilo foi tirado fotos, tá? Eles tinham um procedimento de tirar fotos. Eles imaginam, né, que ou sofreu impacto, ou não foi feito o devido capeamento ou regularização da parte superior. Porque o prisma oco e grauteado deu muito parecidos resultados. E foi intrigante aquilo. Mas como pode? Grout 35 MPa, dentro de um bloco de 18. Não mudou muita coisa. Assim. Eu me lembro que a resistência deu quase a mesma. Aquilo nos surpreendeu. Nós achamos que na hora que foi feito o grout, ele acabou com que ele ficasse um pouquinho mais para baixo, na hora da moldagem ali, e no capeamento lá o pessoal não regularizou. Deve ter sido aquilo. Tá? E a gente não mostrou isso um problema tão grande, porque o grout estava bom, o bloco estava bom, a massa, e depois nós fizemos com outro, tá? Só que outro grout, sinceramente, mas de 35 MPa, e o resultado deu bom. E a esclanometria do grout deu bom. Tenho isso para dizer para vocês, tá? E o resto deu tudo, sempre deu resultados bastante tranquilos, tá? Aqui a especificação dos materiais. Como o prédio é alto, todos os andares têm que fazer prisma oco grauteado, com exceção quando chegar lá no 13º pavimento, que já está quase lá em cima. Se atingir o resultado aqui para o outro é mais do que o dobro, daí não é necessário fazer nesses de cima aqui. Tá? O fornecedor de bloco tem certificação e de argamassa, mas mesmo assim, de vez em quando, a gente testava argamassa. Só para... Né, prisma a gente testava, 6, 6, 6, 6 e vai embora, 6, 6, 6, 6 e vai embora. Tá? E aqui a gente, de vez em quando, fazia peso com certificação. E vou ser sincero para vocês, a consultora testou todos os andares, bloco e argamassa em todos. Todos os andares foram testados. Eles optaram em testar por uma tranquilidade maior. Essa consultora faz alvenaria estral há mais de 20 anos, a gente é projetista deles, a gente fez mais de 5 mil apartamentos já. Nós temos prédios lá com eles de 18 andares de alvenaria estral, excelentes, nós temos empreendimentos de 6 torres de 18 andares.
e a gente não tem problemas estruturais, problemas às vezes térmico pontual, coisas assim, bem pontuais. Tanto que a consultora está há 20 anos que nós somos projetistas da Venaria Store, continuam fazendo a Venaria Store. E eles constroem aquele empreendimento que eu mostrei para vocês, esse aqui, o padrão, um departamento na faixa de 600 mil reais, padrão, né, padrão nível um pouco melhor aí, em relação ao custo financeiro. Tá? Só para dar uma ideia e dar um parâmetro para vocês redondinho de controle tecnológico. Aqui tem o desenhozinho de bloco, argamassa, prisma e tal. E o grout, ele é moldado também, todo pavimento, tá, pessoal? O grout é todo andar, isso não tem exceção, porque o grout, esse aqui é industrializado, e na realidade eles moldavam 3 CP por caminhão. Esse é o procedimento que eles tinham, eles usavam a norma de concreto, 3 CP por caminhão, direto. Tá? E sempre 28 dias era o controle digamos, de resistência previsto aqui. Tá ok, pessoal? Aqui está a prova e contra-prova, todos os materiais, tá? Essa tabelinha é aquela que o pessoal gruda lá no container, lá no escritório, para saber. E eles escrevem quase sempre do lado, coleta tanto. Depois, quando vem certificado, resultado tal. Tem uma obra serial de uma consultora aí, que eles têm um quadro bem grande, assim, na entrada, não quis botar foto aqui de consultora, mas tem um quadro bem grande, escrito, né, bem certinho, a respeito do bloco, da argamassa, do grout, do prisma oco, prisma grauteado, e se atendeu. Amanhã eu vou estar no empreendimento deles também. Eles têm esse controle aí direto. Tá? Para quê? Para dominar bem e facilitar. Isso é algo visual. Né? Não há segredo nenhum disso. Sou consultor, eu visualizo, o engenheiro da obra visualiza. Está tudo ali bem claro para a gente enxergar com facilidade. Tá ok, pessoal? Eduardo, que eu tinha para passar principal é isso aí, tá? Os 45 minutos que me foi dado, mesmo sem luz, chegamos lá, né? Tu viu que a luz não é um problema mais desde que tem a bateria, né? Os problemas acabaram. Até acabar a bateria. Essa alvenaria. Até ter bateria, né? Mas tá bom, tá tranquilo, tem a carga aqui, tá tranquilo. Eu deixo aberto. Muito bom, Daniel. Eduardo, perguntas aí. Mais uma vez, muito bom, te agradeço muito aí teu tempo, com essas dificuldades todas aí que sem luz, chuva muito forte e tal. Agradeço, sempre muito bom a sua explanação. Você que é professor, é projetista e é executor, nada melhor não é a combinação melhor, né? Temos nosso dia a dia, Eduardo, dia a dia nosso. É a combinação perfeita, né? Professor de graduação, de mestrado e pós-graduação. É projetista. Hein? Esse final de semana, amanhã de noite e sábado de manhã de tarde. Esse final de semana é parede de concreto, tá? Semana passada. Eu já soube que você está agora abrindo outros horizontes aí também para parede, né? Paredes. A gente faz paredes. Mas muito bom. Não vejo perguntas aqui, mas eu tenho algumas perguntas, até porque o tempo andou bem. E eu acho que daqui a pouco a bateria. Como é que está a tua bateria do computador? Você disse que tinha uma hora. Aqui ainda temos 30% ainda. Temos tempo ainda. Então tá bom. Então podemos bater mais um papo. Esclerometria, fazia tempo que eu não ouvia falar, hein? Fiz muitos ensaios de esclerometria na Concremat. Muito. Mas não tinha ouvido mais falar. Muito, as obras continuam fazendo, Eduardo. Esclerometria continua sendo feito no dia a dia. Nosso laboratório faz esclerometria. Nós temos esclerômetro. Toda vez que dá uma dúvida entre o ensaio da concreteira e o ensaio da construtora, tá? Porque a construtora é obrigada a controlar. Concreto, falando mais em concreto. Grout raramente a gente precisa fazer. Chama esclerometria. Se a esclerometria te mostra algo assim impactante, né? Aí vai para a extração. A extração, assim, é o último caso, tá? Então, se a esclerometria mostrou bom, o ensaio da concreteira tá bom e da obra não tá legal, opa. Agora, se o ensaio da construtora deu ruim, fizemos o ensaio na obra, deu ruim na esclerometria, vamos fazer extração. Aí pede para a concreteira ir lá, faz extração, manda para o laboratório externo, que eu acho que tem problema. Então, se faz muito ainda, Eduardo, muita esclerometria, e é um ensaio normatizado que está no dia a dia. Eu acho que vai evoluir aí com ultrassom e outras coisas que vem pela frente. Pois aí, tenho visto falar mais do ultrassom, mas foi só uma curiosidade que eu ouvi você falar esclerometria, e eu fiz muito aí na época da Concremat em Porto Alegre, e depois nunca mais ouvia falar, mas muito pouco. Está rodando. Vamos à pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Pergunta que eu diria até básica em relação à norma, né? O que mudou dessa norma
essa é a nova norma, né? Ela foi, inclusive, juntou com a norma de cerâmica, essa 16868, para a antiga norma, para a anterior. O que poderia você fazer uma síntese aí bem objetiva do que mudou, assim, os pontos-chave que mudaram na norma? O que mudou mais, Eduardo, impactante, assim, ó. Primeiro, já comentou o New Bloco Concreto Cerâmico, que eu acho uma boa, muito boa, tá? Porque é alvenaria estrutural. E o bloco de concreto continuou com a MEN 3,5, o cerâmico a 15,270, de produto continua igual, tá? Mas a alvenaria estrutural, nós que trabalhamos com professor, com projetista, isso é unanimidade no Brasil, tá, Eduardo? É melhor trabalhar junto, tá? Tem uma norma, na Inglaterra, assim, em vários países do mundo é assim. E a gente evoluiu muito, ficou legal nesse. Eu acho que isso é uma evolução, uma maturidade da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo mais usado, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, Eduardo. 64% das obras, agora tem outro nome o programa, tá? Mas vamos falar do que tem registro, Minha Casa Minha Vida, 64% das obras feitas a nível Brasil foram alvenaria estrutural. Tá? E é um programa que já fechou, né? Então, no sentido, já tem histórico. 17% foi paredes, tá? Parece que agora está beirando 21%, uma coisa eu vi um comentário desse, não tenho essa certeza absoluta. E o restante, todos os outros sistemas construtivos, concreto armado, steel frame, wood frame, sol cimento, madeira em algumas regiões, tem muitos outros sistemas construtivos. Então, a alvenaria estrutural domina esse mercado. Então, por isso que essa norma ela é importante, porque ela deixou alguns conceitos mais claros, tá, Eduardo? Mais claros, assim, ó. Nós, como projetista, eu sou chefe de laboratório na universidade. A gente tinha umas dúvidas também, que às vezes davam dúvidas. A gente procurou deixar mais claro. Então, essa norma, ela veio, ela linkou a norma de desempenho, tá, Eduardo? Isso é muito importante, porque a norma anterior era 2011, a norma de desempenho entrou em 2013, então ela veio agora para ajudar, porque a alvenaria estrutural é estrutura. Estrutura é a parte 2 da norma de desempenho 15.575. Tá? Então, as duas têm que se conversarem, porque antigamente era 40 anos, agora é 50 anos. Então, alguns itens ali deu um playzinho aí para dar uma melhorada. E outra coisa nessa norma veio muito legal, que o pessoal é bom ter ciência. Na parte 2, no anexo F, tem uma planilha, Eduardo, lá com... A gente ajudou a montar, tá? Eu e o Parzequiana, vou ser bem sincero, nós fizemos essa planilha. Lá tem resultado... Está falhando um pouco, mas... Está me ouvindo, Eduardo? Me ouve, Eduardo? Me ouve? Foi, deu uma falhada aí na... Está dando uma falhada no teu... Está chovendo muito forte agora aqui, muito forte. Eu acho que é por isso. Tu continua me ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo agora, voltou. Então, tá bom. Vou continuar aqui. Se parar, é que está dando uns relâmpagos meio feio aqui. A parte, no anexo F da parte 2, tá? Tem resultados lá. Bloco com X MPa, argamassa com X, grout com X da prisma Y, entende? E prisma oco e grauteado. Então, foi feito um parâmetro, Eduardo, bem legal. Os projetistas, a gente já ouviu comentários positivos, te sou sincero, a gente fica feliz por eu ter participado, ajudei a montar aquela tabela, eu parece que é. Feedback muito bom dos calculistas. Agora eu tenho um parâmetro, pelo menos tenho um norte. Se eu usar bloco D4, argamassa D4, eu tenho um prisma de X MPa oco e X grauteado, se eu usar grout D15. Então, ali a gente fez lá, digamos assim, uma sequência bem legal no anexo F. E também, ele deixou mais claro ali no controle executivo as metragens e quando em quando fazer ensaios, que antes estava meio dúbio, tá, Eduardo? Essas são as principais mudanças significantes. Como soltar... Pode falar, Eduardo. Marcos, o som está um pouco ruim ainda, tá? Acho que é a questão do tempo aí. Eu acho que é chuva. Está ouvindo? Estou ouvindo. Vê se desliga a câmera um pouquinho, desliga a tua câmera um pouquinho para ver se melhora. E agora melhorou? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Eduardo. Mas está cortando ainda, Marcos. Eu acho, Eduardo, está muita chuva aqui, Eduardo. Muita chuva. Eduardo, muita chuva aqui, Eduardo. Não, então vamos encerrar. Eu tinha uma outra pergunta importante aqui. De repente você até responde, depois eu boto no grupo lá. Está ouvindo? Estou ouvindo.
era a respeito do controle tecnológico dos blocos. O que influi, se influi empresa com selo de qualidade comparada com empresa que não tem o selo de qualidade, o que influencia isso? Eu vi que na norma fala sobre isso, né? É isso aí mesmo. Se tu compra de uma empresa que tem selo, teoricamente tu vai ter um custo menor de controle, tá? Entendeu, Eduardo? Tu vai gastar menos em ensaio. Então, tu tem mais confiança. Entendeste? Essa é a grande diferença. Entendi. Marcos, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Alô? Está me ouvindo, Marcos? Estou te ouvindo, Eduardo. Marcos, então vou encerrar então, porque está com um pouquinho de dificuldade aí para não prejudicar aqui, por conta dessa dificuldade de áudio. Vou dar só uns avisos finais aqui para quem está assistindo. Quem quiser participar do nosso grupo de alvenaria estrutural, vocês podem entrar em contato, o contato da Renata, que está aí no chat. Essa apresentação ela vai estar gravada, está sendo gravada, e ela vai estar disponível no YouTube da Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. Basta você digitar no YouTube a BCP-RJES, você vai poder acessar e rever esse webinar aqui. E é isso, agradecer a presença de vocês e até a próxima, se Deus quiser, todos aqui, voltando a discutir alvenaria, ou parede, ou soluções para cidades, parte de saneamento, enfim. Aguardo vocês todos. E, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, em passar seus conhecimentos, tá bom? Tá, obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, Amanda. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.